Olá, está no ar o programa Fala Vereador e hoje conosco está o vereador Delfino Rodrigues, ele que está no terceiro mandato aqui na Câmara Municipal. Vereador, muito obrigada pela sua participação. O senhor pode estar cumprimentando, a população de Uberlândia também, nesse momento? Ok, um prazer estar aqui, batendo esse papo aqui com a população de Uberlândia, sempre muito produtivo. Olha, a gente vai falar sobre o trabalho do vereador Delfino, foram 2 mandatos anteriores na Câmara Municipal. Nesse ano, nessa legislatura, o vereador Delfino esteve na Prefeitura de Uberlândia como secretário de Habitação, retornou esse ano por causa das eleições, vereador? E ele vai falar justamente um pouco sobre essas questões, os principais projetos que foram feitos na Secretaria de Habitação. Vereador Delfino, o que é importante colocar com relação ao seu trabalho, o que foi necessário ser feito na Secretaria de Habitação para que houvesse andamento das ações da Secretaria? Bom, inicialmente nós chegamos na Secretaria de Habitação em 2013 e pegamos um banco de dados com mais de 50 mil famílias inscritas. Achamos que esse banco de dados não estava de acordo com a realidade, não estava mesmo. Havia nesse banco de dados pessoas que já tinham morrido, pessoas que não moravam mais em Uberlândia, pessoas inclusive que já tinham sido contempladas no caso do Shopping Park, e continuava nesse banco de dados lá esperando casas. Então, o primeiro passo nosso ao chegar na Secretaria de Habitação foi fazer um trabalho de atualização desse cadastro e atualização também de todos os processos dentro da própria Secretaria de Habitação. Em relação ao cadastro, abrimos um prazo de atualização, as pessoas fizeram as suas atualizações e o cadastro hoje ele tem em torno de umas 30 mil pessoas inscritas, corresponde então a 30 mil famílias que estão inscritas hoje na Secretaria de Habitação, que é um número próximo, bem mais próximo da realidade que nós encontramos. E os processos que nós encontramos dentro da Secretaria de Habitação foram os processos mais absurdos possíveis. Nós, inclusive, enquanto vereador aqui, já vimos, em vários momentos, denunciamos que o processo de seleção de famílias aqui em Uberlândia era um processo viciado, de acordo com o interesse de quem estava no governo, do prefeito da época, do secretário da época. Então, tudo funcionava de acordo com os interesses deles e não de acordo com os interesses da população em relação à seleção de famílias. Fizemos essa denúncia, inclusive até no próprio Ministério Público na época, e ao chegar lá constatamos o que nós inclusive já sabíamos quando estávamos fora da Secretaria de Habitação. As famílias, para conseguir uma casa, tinham que fazer uma entrevista individual com o secretário, quer dizer, o secretário é que escolhia, e aí nessa escolha do secretário tinha muitos critérios de apadrinhamento, muitos critérios de famílias que não precisavam dos seus imóveis, inclusive lá no Shopping Park mesmo, uma quantidade muito grande de casas que nós identificamos abandonadas, alugadas, vendidas, porque escolhia pessoas que não faziam jus aos critérios legais e sociais. Denunciamos para a Caixa, encaminhamos para a Caixa para que fosse feita as retomadas desses imóveis e assim fosse dada uma destinação para essas casas. Esses processos estão tramitando na Caixa e a gente espera que a Caixa possa retomar esses imóveis e destinar para as famílias que realmente precisam. Moralizamos e colocamos legalidade nos processos de seleção das famílias. Então, as famílias são atendidas e foram atendidas na nossa gestão de acordo com critérios legais, onde se separa-se primeiro aquelas famílias que têm critérios sociais, por exemplo, tipo, vou citar 2 rápidos aqui para ficar fácil. Mãe, chefe de família é um critério social e pessoa com deficiência é um critério social. Então, uma família que tem um desses critérios sociais já ia depois para um sorteio público. Então, de forma que quem teve acesso, então, à moradia nessa gestão nossa foi realmente quem atendia critério social e critério legal, acabando com qualquer possibilidade de fraude nesses processos, inclusive fraudes que existiam. E outra questão importante é a qualidade dos imóveis. As casas, visitem as casas do Shopping Park, todo mundo vai ter a oportunidade de ver casas geminadas, coladas uma na outra, de imóveis de péssima qualidade, onde a família não tem a privacidade, a família está ali escutando o que o outro lado está falando. Então, nós fizemos casas dentro do nosso processo, exigimos das construtoras, porque a casa geminada, ela não é proibida de fazer. Família, é bom deixar isso claro para dizer, só que na nossa gestão nós não admitimos que fossem feitas casas geminadas. Então, as casas são individuais, terrenos individuais,
de forma que garante maior privacidade e maior qualidade para essas famílias. Foi, na nossa avaliação, uma gestão muito produtiva, atendeu dentro do faixa 1 7.376 famílias e no faixa 2 outras milhares de famílias, ao todo aproximadamente 10 mil famílias sendo atendidas por processos que foram viabilizados pela atual gestão, na qual eu tive a honra de ser o secretário de Habitação, que fez todos esses projetos, iniciou todos esses projetos, né, junto com o prefeito, junto com os demais secretários, e agora está em fase final de conclusão. Vereador, quantos loteamentos, quantos conjuntos habitacionais foram entregues durante esse período aí que o senhor coordenou, esteve à frente da Secretaria? Bom, é uma pergunta muito interessante, porque nós tivemos no programa Minha Casa Minha Vida, que foi o maior programa habitacional da história do país, milhares de imóveis sendo construídos em todo o Brasil e aqui em Uberlândia também. E esse programa, é importante a gente fazer aqui um destaque, que esse programa aqui é o seguinte, o contrato, a prefeitura viabiliza, ela tem a parceria, em alguns casos cede a área, em outros casos a infraestrutura, seleção de famílias, quer dizer, tem que ter a parceria da prefeitura, senão não acontece. Mas o contrato é feito entre construtora e Caixa Federal. E o que aconteceu? Nós tivemos no ano passado alguns problemas de repasse do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida houve um descasamento de repasse no ano passado, hoje já está normalizado, já estão normalizados esses repasses, mas houve um problema de descasamento desses repasses. Quando houve esse atraso nesses repasses no ano passado, as construtoras que tinham um contrato com a Caixa reprogramaram as suas datas de entrega. Então, nós que havíamos uma previsão de boa parte desses imóveis serem entregues até o meio do ano, agora de 2016, infelizmente tivemos essa alteração na entrega dos imóveis. Fora isso, fora essa programação que houve de repasses, as próprias construtoras também podem pedir aditamento de prazo. No popular, chama prorrogação e no ponto de vista legal, aditar. Então, a construtora, agora nesse ano, dessas 5.200... São 5.200 casas e 1.600 apartamentos. Na realidade, 2.176 apartamentos. Então, as construtoras podem pedir prorrogação nos prazos também, dentro do prazo legal. Então, infelizmente, nós tivemos esse pedido por parte das construtoras e como estava dentro do contrato, dentro da questão da legalidade, a Caixa não pôde recusar a não fazer a prorrogação do contrato. De forma que, dos empreendimentos iniciados dentro da nossa gestão, foram entregues 576 apartamentos no bairro Tocantins, residencial Tocantins, e outros em torno de 500 apartamentos entregues também no Córrego do Óleo. Então, ainda há quase 1.000, tem mais de 1.000 um pouco, né? Praticamente cerca de 1.100 apartamentos para ser entregues no Córrego do Óleo e 5.200 casas, que ainda não foram entregues em função dessas prorrogações que ocorreram nos contratos, que é previsto, inclusive, em contrato. Existe um prazo dessa prorrogação? Estendeu por quanto tempo esse prazo ou ainda não é conhecido? Os contratos é o seguinte, as construtoras pediram esses aditamentos, essas alterações. Agora, por outro lado, embora elas tenham pedido essas prorrogações, nós tivemos acesso, através da Caixa Federal, à planilha de construção dessas casas. O cronograma de construção dessas casas estão todos acima de 90%. Então, nós estamos esperando que a Caixa ficou de nos confirmar. Há uma perspectiva de entrega de parte desses imóveis, casas, até esse final de ano e parte de entrega desses apartamentos também até o final do ano. Isso a Caixa tem que confirmar, porque depois que finalizar, a Caixa ainda tem que ter autorização do Ministério das Cidades para entregar. E a outra parte seria entregue, então, no início do ano. Isso se não houver mais nenhum pedido de prorrogação. Com relação à previsão de entrega para esse ano dessas casas e apartamentos, a Prefeitura ainda pode fazer a inauguração desses imóveis? Pode. Se confirmar a entrega, há uma previsão de entrega de parte do residencial Piquis e também uma previsão de entrega de parte do Hebron. Agora, deixando claro que essa previsão de entrega depende da Caixa,
entendeu? Essa previsão não é uma previsão que a prefeitura tem como interferir, como eu falei, é um contrato entre Caixa e construtora. Sim. Então, assim, se der tudo certo, nós teremos condições ainda até o final do ano de fazer entrega de casas Você acredita e que apartamentos. alguma questão de liberação de recursos por trás disso? Não houve. Não. O que houve, sim, houve, mas não agora, né? Houve no ano passado, conforme eu falei, uma parte, né, houve repasses que ocorreram atrasados, que já Por parte da Caixa. por parte da Caixa, mas que já foram normalizados também. Vereador, na nossa discussão aqui antes das gravações, da gravação desse programa, a gente estava falando sobre essa questão, que o senhor quer falar, quer pontuar a questão dessa mudança aí eleitoral, né, no Brasil e no mundo, com relação aí essa movimentação. As pessoas estão votando aí, né, querendo novas representações, né? Quer dizer, isso foi no Brasil. O Brasil teve um ano aqui, um ano com o Partido Socialista, um partido como o Partido dos Trabalhadores, e esse ano quer dizer, esse ano as prefeituras, né, os novos gestores aí tiveram muita mudança, né, com relação a... Isso tem tudo a ver com o que a população está respondendo também, né? A resposta da população nas ruas do Brasil, da Espanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, como nós vimos. Isso mostrou uma preocupação com relação a essas representações, né? Como que o senhor vê esse momento? Bom, primeiro nós temos que ver o que aconteceu aqui no país. Aconteceu um movimento, né, contra a corrupção, contra a ética, que todo cidadão brasileiro e todo político brasileiro do bem defende. E aqui nós queremos fazer a defesa intransigente da luta contra a corrupção em todas as esferas. Inclusive aqui na Câmara Municipal mesmo eu fiz um projeto, Ficha Limpa Municipal, para que nenhum cidadão ou cidadã que tenha problema com a justiça assuma cargos comissionados. Infelizmente, esse projeto não teve o alcance e não deslanchou aqui, está parado aqui nas comissões, mas nós temos essa preocupação também da luta contra a corrupção, mas aqui no Brasil, infelizmente, o que houve foi um movimento que extrapolou a questão da luta contra a corrupção, e aí a luta contra a corrupção, quer dizer, a corrupção acabou que aqui no país ficou centrada apenas em um partido. Então, todos os erros, os desmandos que aconteceram no nosso país, foi centrado apenas em um partido, sendo que a gente sabe que esse é um processo, a corrupção no país é um processo histórico, que não é exclusividade de um partido só. Em todos os partidos tem os bons e tem os ruins também, mas aqui no Brasil não. Corrupto é o PT. Então você teve uma onda da grande mídia violenta contra o PT, que o PT é o corrupto, o PT que não presta, o PT que não... E aí podia votar em qualquer bandido, qualquer safado, desde que não fosse do PT. E infelizmente a gente viu isso no Brasil afora, reportagens mostrando aí candidatos sendo eleitos no Brasil inteiro aí para vereador, para prefeito, com problema na justiça eleitoral e muito, mas não tinha problema porque não era no PT. Então esse ódio contra a esquerda representada aqui no Brasil em relação ao PT, trouxe também uma onda conservadora muito forte. Infelizmente a gente viu um crescimento de partidos de extrema direita, né, que tem a sua representação maior aqui no país na figura do Bolsonaro, e a onda conservadora, uma onda que ataca os direitos das minorias, ataca os direitos das mulheres, o direito dos negros, ataca o direito do acesso à educação, acesso à saúde, a saúde pública, né, a própria PEC aí do governo Temer, com pretexto de enxugar gastos, na realidade a gente sabe que é um golpe mortal aí na saúde pública, na educação pública. Então a gente vê com muita preocupação essa luta contra a corrupção, que na realidade o que está acontecendo na grande mídia, na nossa avaliação, é uma luta contra a esquerda. Agora a população também é contra o PMDB e o PP também. A população está se colocando contrário a esses partidos, justamente engano pela seu. questão da corrupção. Engano seu. A Operação Lava Jato, o partido que tem maior número de pessoas envolvidas é o PP, partido do prefeito Odelmo, que foi eleito aqui em Uberlândia. É o partido PP que tem maior deputados envolvidos na corrupção, e, no entanto, foi
o partido que recebeu a votação aqui em Uberlândia. Está né, vereador, com relação à população no Brasil. Mas na hora de colocar o voto, enxerga só o PT. Não consegue ver. Aqui o Uberlândia é o maior exemplo. O PP do prefeito Odelmo é o campeão de políticos envolvidos na Lava Jato. No entanto, foi premiado aqui com a votação expressiva. Vereador Delfino, nosso programa chegou ao fim. Ele é muito curtinho, tem 15 minutos. Poderia ter mais um pouquinho. Mas numa próxima oportunidade, quem sabe, a gente fala mais um pouco, né? Bom demais ter dialogado aqui com você. Que bom. Olha, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela agenda do senhor. Você pode estar se despedindo também da população. Ok, um feliz 2017 aí para todas as famílias, e que o Senhor abençoe, que seja um ano muito feliz para nós todos e um Natal aí também de muita paz para todas as famílias. Que bom, muito obrigada. E nós aqui do programa agradecemos a você também, telespectador.